E aí, pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos, comecinho de tarde. Eu aqui, Joyce Hasselman, rapidamente para você, no trânsito mesmo, mas trazendo algumas informações que são importantes, porque o Senado, você sabe, eu já disse ontem para você, já adiantei para você aí em Os Pingos nos Is, que o Senado ia se juntar, tanto oposição como situação, para salvar o Aécio Neves da decisão do STF, uma decisão de afastar Aécio Neves, né, de colocar o Aécio aí na rua, né, na rua do Senado e de aplicar aquele pito, que não foi, né, prisão, né, é um pito de moleque, tipo assim, moleque levado, você não vai mais sair à noite de casa. Foi mais ou menos isso aí que o STF fez. Gente, é preciso que a gente separe algumas coisas para a gente entender o que é que está acontecendo, tá? A primeira das coisas que nós precisamos saber é o seguinte: Aécio não vale nada, é um safado sem vergonha, já tinha que estar afastado há muito tempo, que está preso caso as provas todas fossem comprovadas, tá? Eu quero que o Aécio se exploda. O Aécio é uma grande decepção. O Aécio meteu um par de chifres, né, na população brasileira, e metade da população brasileira, pessoas que confiaram o seu voto a ele. Então, eu quero que o Aécio se dane, eu quero que o Aécio se exploda, eu quero que o Aécio pague tudo que tem que pagar na justiça, aquela coisa toda. Isso eu já disse pra você, pra deixar bem claro, porque sempre tem um idiota ou outro, né, os bobalhões de, ai, eu já estou defendendo o Aécio, né, coloca um sorvete e bate na testa, idiota, né. Não defendo bandido, pouco me interessa de que partido é. Bandido pra mim tem que estar em cana e ponto, acabou, né? Esse é o primeiro ponto. Por que aliás, minha gente, é o seguinte: fosse num país sério como os Estados Unidos, por exemplo, a Aécio não teria ficado mais nem um dia no mandato de senador depois do escândalo que aconteceu. Mas nem um único dia. Não seria um mês, não, um único dia. Fosse no Japão, como eu disse ontem nos Pingos nos Is, teria feito araquiri, né? Sabe araquiri? Né? O Japinha lá, que é envergonhado, vai lá e puf, se mata com uma espada. Fosse lá no Japão, tinha feito araquiri, né? Essa que é a verdade. Mas aqui, como ninguém tem vergonha na cara dentro da política, vergonha na cara é um negócio que é artigo de luxo, né? Então aqui eles fazem o que querem, bem entende, ponto, acabou. Então por que o Aécio continuou no Senado, mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo depois de ser flagrado naquela conversa indecente com Joesley Batista, mesmo depois de o Fred, o primo do Aécio, ter sido flagrado com uma mala de dinheiro que seria para o Aécio, mesmo depois que Andréa Neves, irmã do Aécio, que é o cérebro, né? O Aécio não é inteligente não, tá, gente? O gênio ali é a Andréa Neves. Mesmo depois que a Andréa Neves foi presa, por que ele continuou no Senado? Porque ninguém lá tem vergonha na cara, porque não foi respeitada a Constituição, porque o governo entrou em campo para enterrar o processo que seria de cassação de Aécio no Conselho de Ética. O negócio morreu no ninho, nem nasceu o processo de cassação, acabou, não andou. Antes de nascer, o processo de cassação já foi derrubado, né? No próprio Conselho de Ética do Senado, que é uma piada também, né? Conselho de Ética de quem, né? Ética das quantas? De ninguém, enfim. Então, por que o Aécio está lá? Porque o Senado protegeu, porque o governo se uniu para segurar o Aécio e também segurar o PSDB na base do governo depois do escândalo. Ponto. Essa é a primeira coisa. Aécio devia estar lá? Não. De quem é a culpa? Do Senado. Do Senado. Ponto. Segunda questão. O Senado já decidiu e vai salvar o Aécio, vai mandar essa decisão do Supremo às favas, tá, minha gente? Presta atenção, Aécio vai voltar a ser senador, vai voltar para o mandato, isso são favas contadas, não tem a menor possibilidade disso não acontecer, tá? Por que isso vai? Por que o Senado, né, tá aí garganteando que o STF tomou uma decisão inconstitucional, que o STF atacou aí o princípio constitucional da separação e independência dos poderes, que o STF passou por cima dos poderes? Porque o STF passou mesmo por cima dos poderes. A decisão do STF em relação ao Aécio Neves, a decisão de afastar o Aécio do mandato e dar esse pito, né, de prisão domiciliar, é uma decisão inconstitucional. Ainda que, eu confesso para você que eu gostei do que os 3 ministros fizeram. Eu adorei que afastassem o Aécio. Por mim, tinha que ter afastado há muito tempo. Só que o que eu quero e o que eu gosto é uma coisa. Não tem nada a ver com a Constituição. É só um desejo. Nossa, que legal, quero ver o Aécio longe do Senado. Agora, o Estado Democrático de Direito tem que ser respeitado, a Constituição tem que ser respeitada. Porque se a Constituição não for respeitada, a gente tá lascado. A gente vai se transformar, de fato, num país bolivariano, né?
Então, o STF errou na forma. Não poderia ter afastado, por quê? Porque o artigo 53 da Constituição, parágrafo 2º, diz que um senador ou um deputado, esqueça o Aécio, vamos pensar só na figura aí de senador e deputado. Um senador e deputado só podem ser presos em flagrante delito não é ou, por crime inafiançável. Então tem que ser as duas coisas. Flagrante delito é a boca na botija, é o crime sendo cometido na hora. E ainda o crime tem que ser inafiançável, né? Não foi o caso de Aécio Neves, né? Para mim, o crime é mais do que inafiançável, né? Um político que trai o país em que mora devia ser trancafiado aí na prisão perpétua, né? E ainda ser obrigado a trabalhos forçados o resto da vida. Mas é aquilo que eu digo, isso aqui é um desejo. Não tem a ver com a Constituição, é um desejo. Eu acho que a Constituição é muito fraca em algumas coisas, precisa ser reformada, inclusive. Então, o STF, os 3 ministros do STF abriram um precedente enorme. Abriram um precedente gigantesco para que o Senado dê de ombros, né? Dê uma banana, uma banana para o STF, porque de fato o Supremo agiu de forma inconstitucional. Não tem eco na Constituição o que o STF fez. Vai, barbeiro, ó, tem um barbeiro aqui na minha frente. Oh, meu Deus do céu. Você sabe que às vezes a mulherada me decepciona no trânsito, sabe, gente? Eu fico pensando assim... vai aprender minha filha a dirigir, vai, volta para outra escola. Voltamos aqui ao assunto, né, gente? Então, o que o Supremo fez é inconstitucional e, por isso, o Senado vai se encher da voz, da razão e da autoridade para simplesmente dar de ombros, rasgar a decisão do STF. Quem é que tá junto e misturado? Para salvar o Aécio do pão de queijo, o Aécio lá de Minas. Quem tá junto e misturado para salvar o Aécio é PT, PMDB, PSDB e os cambal. Todo mundo junto, né? Aquele Lindbergh Faria, aquela coisa ridícula, aquele petistinha de meia pataca, tá lá, gente, defendendo. O Aécio, vamos salvar o Aécio. Quer dizer, por que o PT tá junto com o PMDB e PSDB? O PMDB tá em campo porque o Temer mandou. Ó, amigo pedindo para entrar aqui, pode entrar, amigo, né? Sejam jeitinhos do trânsito, tá, gente? Quando a pessoa pedir a vez, dê a vez. Quando a pessoa quiser passar, deixe passar, né? Tem que ser legal, né? Tem que ser legal no trânsito. Então, o PMDB tá pagando a dívida com o Aécio, né? O Aécio foi quem articulou, como eu disse para você, para que a tucanada não fizesse uma revoada, quando teve o escândalo com Michel Temer. Então, o PMDB vai trabalhar todo a favor de Aécio, o PT vai trabalhar todo a favor de Aécio e o PSDB, obviamente. Por quê? Porque eles sabem que podem ser os próximos da lista, né? Os próximos da lista. Então, é isso que pode acontecer. E tem um bobão dizendo aqui, ó, Joyce, você tá dirigindo e gravando. Primeiro que o celular tá fixo, tá, o bobalhão? Tá fixo, eu não estou usando as mãos, tá bom? As mãos estão no volante, então você fique bem tranquilo, viu? Fique bem tranquilo que infração de trânsito não é comigo não, viu, Zé Mané, né? Vamos lá. Então, o que está acontecendo é isso, gente. Vai ter um abraço aí, né, dos envolvidos na Lava Jato para salvar o Aécio Neves, justamente pelo medo, pelo temor de que os próximos sejam essas pessoas aí do PT, PMDB, que o Supremo continue fazendo esse tipo de ação que não encontra, repito, eco na Constituição. Não é a primeira vez, já fizeram com o Eduardo Cunha, já fizeram com o Delcídio Amaral, né? O Eduardo Cunha, você se lembra, foi afastado do mandato e da presidência, né, da Câmara dos Deputados. Pouco interessa se você gosta ou não do Eduardo Cunha, se eu gosto ou não do Eduardo Cunha, se eu quero que o Eduardo Cunha vá para a cadeia como está, e acho que tem que ficar na cadeia mesmo. A questão é que não era o STF que deveria ter feito isso, né? Quem deveria ter feito isso era a própria Câmara dos Deputados. Então, o STF, de forma corriqueira, tem tentado corrigir a ineficiência, o corporativismo, os grandes erros do Senado, mas tem tentado corrigir os erros do Senado cometendo outros erros. Então a gente está lascado, né, gente? Porque o STF rasga a Constituição, o Senado não obedece às leis, chuta a cara do Brasil, e o Executivo também, aliás, Senado e Câmara, e o Executivo também não respeita a lei, ou seja, a gente está no mato sem cachorro, tá todo mundo ferrado, é isso que está acontecendo, porque ninguém respeita mais lei nenhuma. E agora abriu-se aí
uma brecha para uma crise institucional muito complicada. Se de fato houver uma crise institucional entre o Congresso Nacional e entre o STF, a Corte Maior do nosso Brasil, a gente corre um grande risco, né? Lembre-se que o Brasil, por muito pouco, não se transformou numa Venezuela. Porque as instituições ainda, de certa forma, estão funcionando. Se deixarem de funcionar e se as instituições estiverem uma dedicada a derrubar a outra, aí acabou, gente. Aí acabou. Aí, de fato, a gente vai estar numa grande crise. E aí eu vou dizer para você, não tem o que fazer. Aí talvez só mesmo as Forças Armadas para resolver esse negócio. Eu espero que as instituições voltem a funcionar. O Senado vai ter que dar essa enquadrada no Supremo e é preciso que a gente dê um jeito de enquadrar o Senado. Porque o Senado precisa fazer o dever de casa. Não é possível que eles fiquem se protegendo o tempo todo, como é o que acontece. É um bandido acocando o outro, né? Então a gente não pode confiar, lamentavelmente, em mais ninguém. Bom, gente, eu quero deixar tudo bem claro para você. Tô parada aqui no semáforo, tá, gente? Paradinha para terminar essa conversa. Deixar tudo bem claro para você entender que o Senado está errado, que o STF está errado, que o governo está errado. Tá? Então é um bolo de gente errada aí, é bandido defendendo bandido, e quando o STF entra para tentar resolver a questão, tentar colocar um pouco de ordem na casa, acaba cometendo um erro de rasgar a Constituição, quer dizer, tenta colocar a ordem na casa no tapetão, e aí não vale, porque no tapetão o Senado simplesmente vai dar de ombros aí para essa decisão de afastar Aécio. É isso, minha gente, um beijo para você, tchau!